deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos esta noite plenitivo a sua dor, como um bom samaritano que a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda essa lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração.
pessoal, boa noite. Eu sou o baixista, o coral João Cabete, e queria nos apresentar, né? Já estivemos aqui em outras oportunidades, mas o nosso irmão está comandando o coral junto com o Sônia, né? Fazendo um trabalho de equipe, só que hoje já não pôde estar presente, porque ele, o Gil, é que está nos regendo. Tá? E assim, a gente tem esse trabalho lá no Cheiro de harmonizar a reunião do domingo, né? E também a gente sai a cantar aonde somos convidados, ou fomos convidados para vir aqui. Eu, particularmente, hoje sou motorista Uber e fiz propaganda. Todas as minhas passageiras que eram espíritas, eu falei, gente, vai dando sério, hoje vai ter coisa boa lá. A expressão de fazer propaganda. Porque é importante. Sempre tem coisa boa. Sem acanhamento, porque estava nem ser espírito. Chegar e falar, viu? Não, você tem que falar de boca cheia, sou espírita, que frequenta a casa tal. Então isso aqui vai divulgar. Vocês estamos aqui, humildemente, com uma parte cultural, que nem todos conseguiram chegar por causa do trânsito, né? Mas estamos aí de coração, de boa vontade. Tá? E quem souber cantar, por favor, cante conosco. Bom? Tem 10 minutos. São 10 Quero dizer ao coração, quero cantar uma canção cheia de paz e de emoção. Chegou o companheiro. Gente, desculpa, tá? Por emoção da chegada. Eu fiquei preocupado na hora que chegou. Ficar calado. Gente, desculpa. Vou conversar com você. Quero dizer ao coração, quero cantar uma canção cheia de paz e de emoção. Venho dedicar-lhe algo feliz, mensagem linda que lhe diz vida sem fim, muito amor e paz. Amigos para sempre vamos ser você e eu, pra nunca mais haver discórdia entre nós dois. Felicidades e sorrisos sem rancor, amigos para sempre. E para sempre vamos ser você e eu, pra nunca mais haver discórdia entre nós dois. Felicidades e sorrisos sem rancor, amigos para sempre. Hoje ao despedirmos sem chorar, vamos dizer ao mundo, irmão, com forte voz e com devoção. Vamos ser irmãos.
bendições entre nós dois, felicidades e sorrisos sem rancor, amigos para sempre. Amigos para sempre. Vamos levar alegria ao mundo, fazer sorrir a tristeza e a dor. E onde houver um amargo pranto, o nosso canto será o amor. Alegraremos este mundo triste, pois o amor existe em cada coração. Estenderemos nossas mãos amigas, prometendo as brigas, desamor então. Construiremos um mundo novo, cheio de paz, alegria e fé. E ouviremos a voz do povo, cantos divinos de Nazaré. Em toda
Boa noite a todos. Beleza, né, gente, essa semana. Acha mal, filho? Mas muito bem, gente. Nós estamos numa semana festiva, os corações palpitando de alegria aí, com um coral maravilhoso do João Cabete. A gente agradece muito essa vibração, essa energia gostosa que preparou o ambiente para a gente iniciar o nosso trabalho. Essa festa está vindo desde segunda-feira, né? E vai terminar no sábado. Isso. Amanhã, né? Amanhã tem ainda mais uma festa aqui. E nós estamos aí convidando todos para completar a semana, para a gente levar essa alegria, porque o nosso homenageado merece muito, né? É com muita alegria mesmo que a gente honra esse amigo Kardec, que abriu as portas para nós. Mas essa fala aí não é minha. Nós vamos só fazer a abertura e agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos passar a palavra para a gente, para ela fazer a apresentação da nossa palestrante da noite. Vamos então elevar o nosso pensamento em prece, apesar de que a música já foi a prece, né? Levar a alegria e a paz ao mundo, que foi a última vez deixou o nosso coração muito feliz. Senhor Jesus, nessa noite de festa, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecer ao nosso irmão, nosso Allan Kardec, que nos abrilhanta a nossa emoção e o nosso ser com os ensinamentos dessa doutrina abençoada, que abre os nossos horizontes numa nova perspectiva de entendimento do Evangelho de Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada por aqui estarmos mais uma vez. E rogamos que as bênçãos do Teu amor possam levar aos nossos corações os melhores sentimentos e elevando o nosso pensamento para uma só sintonia, vibrarmos nessa noite para o ensinamento e o aprendizado necessário. Abençoe a nossa irmã, que vai trazer a palestra, para que, ao final da noite, possamos retornar aos nossos lares com alegria de aqui estar. Obrigado, Senhor. Se conosco, hoje, agora sim. Vou passar para a Ju. Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Altíssimo se faça presente nos nossos corações. E nós estamos aqui mais uma vez, dando sequência à nossa semana especial, festiva, que é a Semana de Kardec. Lembrando que hoje é dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro é o dia do nascimento, né, que se comemora o nascimento do Kardec. Então, toda essa semana festiva tem por foco o dia de hoje, que é o dia 3 de outubro. Essa semana, ela já faz parte do calendário da nossa casa e com muita satisfação. É uma semana que foi preparada com muita satisfação, com o nosso coração assim em festa, para que essa semana pudesse estar acontecendo de uma maneira muito, muito positiva e muito feliz. Lembrando que, em homenagem a essa semana, os livros da codificação do Kardec estão em promoção na secretaria. Então, aqueles que quiserem, aproveitem essa oportunidade. Lembrando também, assistam o filme do Divaldo, porque já que nós estamos numa semana assim, voltada para o lado todo espírita. O filme do Divaldo é muito bonito, é muito emocionante, não percam a oportunidade. E hoje entrou também em lançamento o livro do Paulo. Inclusive porque o tema da nossa semana especial é Paulo, o apóstolo do Cristo. É uma semana de Kardec,
mas nós fazemos uma homenagem a Paulo, porque Kardec tem uma frase onde ele nos fala que fora da caridade não há salvação. Então, pensando nisso, o apóstolo Paulo, que era um apóstolo que tanto falou do amor, que tanto falou da caridade, ficou aí como uma oportunidade de trazermos também uma homenagem ao Kardec, mas falando também de caridade e falando de Paulo. Essa semana especial, ela é confeccionada, vamos dizer assim, por um dos departamentos aqui da nossa casa, que é o DEA, Departamento de Evangelização de Adultos. É o departamento responsável pelas palestras, pelas semanas especiais, semana de Kardec e semana de série. Cíntia e eu, a Jo, representamos esse departamento, e nós temos o nosso diretor, Parreira, que ali está, temos o nosso presidente da casa, que ali está também, que é o nosso Tocaro Humberto. Pois bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre o Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivai, nascido em 3 de outubro, né, a data do aniversário dele, se fosse aniversário seria hoje, de 1804, desencarnou em Paris também, né, nasceu na França, desencarnou na França, 31 de março de 1869. Foi discípulo de Pestalozzi, estudioso, autor de várias obras didáticas. Deparou-se com o fenômeno das mesas girantes, começou a estudá-las e reconheceu a autenticidade daquelas mesas girantes. Convenceu-se da existência dos espíritos devido a uma comunicação especialíssima que aconteceu numa das suas reuniões, onde uma das pessoas presentes o chamou pelo nome. Quando ele foi olhar, a pessoa que estava comunicando não era de fato a pessoa física que ali estava, mas era um amigo desencarnado há tempos que comunicava com ele e dizia coisa que apenas os dois sabiam. Foi isso que o fez convencer-se, né? Da existência dos espíritos e da comunicação dos espíritos. Ele adotou o nome de Allan Kardec devido a um nome que ele considerou que ele teve em existência passada no tempo dos druidas. Com a máxima fora da caridade não há salvação, ele nos coloca a igualdade entre todos os homens. Em seu túmulo lá em Paris está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, porque essa é a lei. Pois bem, então, para nós darmos sequência então na nossa semana, nós temos a grata satisfação de ter conosco a presença da Clênia Carvalho. A Clênia, ela é pedagoga, ela é especialista em inteligência emocional, ela é oradora espírita, e nós temos uma gratidão muito grande a ela por ter aceitado o nosso convite, e ela está aqui para falar para a gente sobre o tema Paulo, renúncia e resignação. Não é isso? Então, a palavra para você. Boa noite. Meu nome é Clênia, para quem não conhece, eu frequento aqui aos sábados da manhã, eu tenho 2 filhotinhos na evangelização, os bagunceiros, largados e ciclistas. Obrigada. E aí deram essa incumbência, né, de trazer esse estudo hoje, e vou falar com vocês que estou apavorada, porque minha voz é suave, delicada, né, gente, já aprendi a controlar, mas me deixa apavorado porque o livro é muito maravilhoso demais da conta. Então, às vezes eu fico assim, o que eu posso falar para fazer com que vocês leiam? Alguém aqui não leu? Levanta a mão quem leu, só quem leu. Ótimo, já tá legal, já tá bom. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para estimular vocês que não leram, gente, leia, por favor, leia. É um livro que é assim, sem palavras, tá? Sem palavras. Mas assim, eu já falo pra vocês pegarem um balde, meninas, tá? Pega um balde porque vai ter choro. Porque Paulo chora. Paulo chora muito nesse livro. Se você não notou isso, como eu tô lendo o livro pela segunda vez, eu pensei, meu Deus, tô ligando. Alô? Olha, se eu toquei um momento. Gente, vocês estão... Ah, começou. Falta de contato, né? Ok, tudo tá vendo?
Não? Sim. Aí atrás, tá ouvindo? Tá. Ok, então estamos juntos? Estamos juntos. Então, bom, eu queria comentar com vocês que eu resolvi fazer uma divisão dentro do livro e pegar apenas uma parte do livro, que é a parte sofrida, assim, que a gente torce, chora, que é a parte em que Paulo, para quem não sabe, eu vou começar do início, né? Mentira, eu vou começar do início não, porque vocês estão fazendo aí a semana de Paulo, então vocês já conhecem o início. Mas a gente vai tocar aí com vocês a respeito dessa parte em que vai falar da renúncia e da resignação. Então vamos lembrar que Paulo teve um encontro divino com Jesus. No deserto, às portas de Damasco, ele encontra com Jesus. Todo mundo sabe da história que Paulo perseguia os primeiros cristãos. Ponto final. Só que quando ele se depara com a verdade, o que ele faz, gente? Na mesma hora, Paulo de perseguidor, ele virou completamente a direção, que ele estava de, vamos dizer assim, perseguidor, ele virou um seguidor. Só que assim que isso aconteceu, uma das primeiras palavras que ele fala para Jesus é o quê? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Eu vou perguntar, essa frase, ela está ligada à palavra renúncia ou resignação? As duas? Vamos pensar. O que a palavra renúncia lembra vocês? Abrir mão. Então, abrir mão de algum direito meu. Então, por exemplo, Paulo era jovem, podia se casar, constituir família, mas ele renunciou. Mas tem outra coisa também. Ele tinha, vamos dizer assim, além da juventude a seu favor, ele também tinha prestígio, que ele também renunciou. Então, ele tinha várias coisas já construídas, né, na qual ele abriu mão. Não é isso? Agora, o que é a resignação? Quando ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? A resignação tem a ver, gente, com isso. Com você fazer a vontade do outro. Não é a sua vontade mais. A gente deveria lembrar disso todo dia, né? Aliás, eu tenho certeza que vocês se lembram disso todos os dias, não é, gente? Não? Pois é. Uma dica que eu vou dar para vocês é reveja a oração dominical que Jesus nos ensinou. A oração dominical, eu gostava de fazer prece, né? Porque a gente aprende aqui no Espiritismo, a gente tem que fazer prece assim, a gente faz a prece livre, não é? Vamos fazer a prece livre, a gente é acostumado a fazer prece livre. Mas quando você pega a oração dominical, você vai ver algumas chaves de entendimento. Então, só pegar o iniciozinho, onde que ele vai falar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É incrível que assim, às vezes a gente reza todos os dias, seja feita a sua vontade, só que hoje a gente tem um problema, é que a gente fala de seja feita a vossa vontade. Vou pegar essa caneta aqui, tá? Seja feita a vossa vontade, Senhor. Mas a gente é cheio de vontade, é ou não é, gente? A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, é ou não é? E agora que eu sou mãe, é pior ainda. Eu quero que meus filhos façam da minha vontade, né? Tipo assim, você vai ter que estudar agora. Mamãe, deixa eu terminar isso aqui. Não, agora, não é assim? Então, seja feita a minha vontade. Então, aqui, eu vou colocar aqui essa questão da vontade, que é uma das características mais fortes que a gente vai encontrar dentro de Paulo. Porque a força de vontade, esse é um negócio sem precedentes. E ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou, assim, disponível para você. Tô, gente. Tô. Ele estava o tempo todo disponível, Jesus estava. Só que ele começou a encontrar um problema, porque assim que ele se converteu, ele ficou cego. Foi ou não foi? Ok. As portas de Damasco, então ele foi até a cidade e foi curado por quem? Ananias. E aí o primeiro embate dele é que o seguinte, é o homem velho batendo nas portas. Ele ficou com vergonha, ficou, gente? Ficou com vergonhinha, porque afinal de contas ele foi lá para perseguir Ananias e de repente Ananias é que vai curá-lo. E aí, gente,
O Paulo, ele tinha uma característica muito interessante. Era um cara de muita iniciativa. E ele tinha muita energia dentro de si. Então, o que ele queria fazer? Ele já queria de cara fazer o quê? Pregar. Agora eu me converti. Então, a primeira coisa que ele queria é já ir fazer o quê, gente? Pregar o Evangelho. Já quero pregar o Evangelho. Só que Ananias ficou meio assim, olha, não sei se isso é muito legal. Aí ele vai até o Sinédrio e dá a sua primeira explanação, o seu primeiro testemunho. E no primeiro testemunho, o que aconteceu? Você é louco. Já falaram com ele, você é louco. Você ficou demente. É o sol escaldante do deserto. Você deve estar doente, isso não é normal. Então ele já levou uma pancada de cara, não foi? Foi, levou uma pancada de cara. E assim que ele levou essa pancada, o que ele fez, gente? Resignou? Ele resignou? Não, não ficou resignado não, gente. Eu vou procurar Gamaliel, porque Gamaliel vai falar o que eu tenho que fazer, porque eu tenho certeza que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou lá procurar, para eu não ser também tão precipitado, mas vou lá procurar Gamaliel. Quem lembra quem era Gamaliel mesmo? Antes, vamos lembrar, o Gamaliel, gente, era um mestre no judaísmo. E era como se fosse o preceptor, o professor dele. E ele foi procurar Gamaliel. E aí Gamaliel já estava, gente, numa idade avançada. Estava morando numa cidade próxima a Damasco. Eu não lembro o nome, mas enfim, ele foi lá visitar Gamaliel. E Gamaliel já estava, gente, fazendo retiros espirituais. E Gamaliel falou assim, olha, é o seguinte, antes de você pregar o Evangelho, é interessante que você faça o quê? Oi? Vivê-lo. Você falou tudo. É importante que você vá viver esse Evangelho. Agora nós vamos ter que separar aqui. Até então, o Paulo, gente, ele tinha duas coisas muito prementes. Ele tinha o Antigo Testamento, não é isso? O Antigo Testamento de cor. Não é assim? Cor. Decor? É. Se não for, ficou sendo, né, gente? De cor. É. E o Evangelho? Quem quer saber do Evangelho? Quem sabe do Evangelho? Praticamente nada. Então você imagina que ele sabia muito do Antigo Testamento, mas não sabia nada desse Evangelho. Só que o Evangelho de Jesus tem uma característica bem diferente do Antigo Testamento. Qual que é a característica bem diferente do novo para o velho? Oi? O amor. E aí nós vamos entrar num probleminha sério com o Paulo, porque o Paulo, ele tinha toda a erudição, ele tinha muito conhecimento intelectivo. Só que o conhecimento intelectivo não ia dar moral para ele, né, gente? Ele tinha muito conhecimento intelectivo, mas para pregar o Evangelho eu tinha muito mais do que conhecimento intelectivo. Eu tinha que ter o quê, gente? Vamos pensar bem? A menina já deu a cola ali pra gente. Esse Evangelho eu tenho que vivê-lo. Eu tenho que ter o quê? Amor. Eu tenho que viver esse amor para então falar dele. Porque Jesus, gente, ele não veio destruir a lei. Ele veio dar só o quê? O seu cumprimento. E toda a mensagem de Jesus até então foi do quê? Do amor pleno. E não só o amor pleno, como Jesus, ele deu a vida dele para que esse Evangelho fosse o quê, gente? Difundido. Eu um dia assisti a palestra, gente, de uma palestrante chamada Anete Guimarães, e isso me impactou. Ela fez a seguinte pergunta para a plateia: por que Jesus é o cara mais famoso do mundo? Todo mundo do planeta já ouviu falar de Jesus. Por que ele é o cara mais famoso do mundo? Alguém sabe dizer? Oi? Não, parece que eu tenho 10 anos de idade. E aí? Por que ele é o cara mais famoso do mundo? Os Beatles também são famosos, mas por que Jesus é mais famoso que todo mundo? Porque ele não deixa mais de ser.
Ele não deixou nada escrito, mas aí então morreu, não é para ser famoso, ele vivenciou. Não. Ela é famosa do universo. Não, daqui do planeta Terra, né? Não, mas é do universo. Não, daqui. Por quê? É engraçado que quando eu fiz essa pergunta eu também me questionei por que ele é mais famoso. Ah, mas é porque o cristianismo foi difundido, né, gente, no planeta todo e tal. Falou, gente, ele é o mais famoso porque é o único que morreu e depois de morrer ele apareceu para milhares de pessoas e foi testificado em vários textos. Aí eu falei assim, nenhuma outra pessoa fez isso. Vamos pensar bem? Vocês conhecem mais alguém que morreu e depois ressuscitou e falou para milhares? E o último dia que ele apareceu, já apareceu para 500 na Galileia? Já, tipo assim, não foi uma só pessoa que viu, não, foram milhares de pessoas que viram ele. Foram todos os apóstolos, todas as pessoas que eram ligadas a ele, foram milhares de pessoas. Então, olha só, ele não se tornou o mais famoso de todos à toa, não, porque ele veio provar que não existia o que, gente? A morte. A morte é coisa simples, não existe morte. Oi? Ele morreu para provar que não tinha morte. Exatamente, ele morreu para mostrar. Esse é o chavão que eu uso para muitas pessoas que querem questionar a reencarnação. Eu pergunto, por que o Cristo voltou e falou exatamente com Madalena? Por que ele ficou 40 dias entre os apóstolos? Por que ele falou muito das coisas que a gente iria viver num futuro próximo e prometido por ele de muitas moradas? Exatamente. Então é uma coisa bacana. Bacana demais, né? Então, gente, Jesus veio dar o seu próprio testemunho. Só que o seguinte, para você viver o evangelho, para você ser um discípulo de Jesus, você vai ter que dar o seu próprio testemunho. E o que o Paulo podia testemunhar, gente, até então? Ele era perseguidor. Gente, o que ele vai testemunhar? Ele perseguiu Estevão, ele que começou toda a empreitada de perseguição aos cristãos. Então, ele não tinha nada para testificar. Então, Gamaliel, oi. Mas o que eu gosto dessa história do Paulo, que ele era um perseguidor da verdade que até então ele conhecia. Isso. E ele era muito fiel ao que ele conhecia. Sim. A ponto de não reconhecer um desconhecido, que até então era Jesus, até que Jesus, né, mostra para ele quem ele era. Sim. Aí ele tomou a forma, mantendo a mesma situação dele, né, de coragem, de enfrentamento, e ele conheceu uma nova verdade. Sim. E aí então ele falou, é aqui que eu vou. Perfeito. Inclusive, gente, é interessante que a gente pode pensar que ele estava se esforçando para ser o melhor possível. O único problema é que o Antigo Testamento, ele está muito voltado para a justiça. Se a gente lembrar dos estudos espíritas, a gente vai lembrar que Moisés, ele veio exemplificar o quê? A justiça. Jesus, o quê? E o Espiritismo? O que ele veio trazer, gente? A verdade. A verdade, mas eu Clênia, como assim a verdade? Jesus já trouxe a verdade. É porque nós temos que ver o contexto em que o Espiritismo nasceu. Se a gente for ver que Jesus veio, testificou a verdade, o amor, mas quando chegou no século IV, aconteceu o que acontece, o cristianismo estava crescendo e aí o imperador de Roma, que era o Constantino, não é isso? Se eu não me falo melhor, que é Constantino, ele viu que estava difícil de controlar com o crescimento do cristianismo, então ele resolveu uma coisa ótima, né? Já que a gente não pode, né, vencer os inimigos, junte-se a eles. O que ele fez então? Se converteu ao cristianismo. Isso no século IV, gente. 80 anos depois, o que aconteceu? Os cristãos que eram perseguidos passou a perseguir. Menos de 80 anos, o cristianismo afundou. Mas afundou, gente, que afundou assim, da gente viver séculos de trevas. Aí a gente vai ter a Idade Média, que foi pura trevas, e até chegar ao século XVIII, que começou a haver questionamentos da igreja até então. E aí a gente tem o movimento iluminista, lembra disso? O movimento iluminista? Aí nesse movimento iluminista, a gente vai ter lá John Locke, Adam Smith, aquela galera lá que a gente aprendeu em história, né, gente? Que movimentou o pensamento, e quando chegou no século XIX, a gente tem o que? O Espiritismo.
Então, o Espiritismo veio para reestabelecer o que? A verdade. Porque aqui tudo já tinha sido dito, não é? E agora é isso que eu vou falar para vocês. O nosso amigo Saulo, ele era de conhecimentos intelectivos inquestionáveis, ele conhecia muito bem, e ele era muito fiel às leis. Não era só fiel à lei, não. Ele cumpria os deveres, todos os protocolos em que ele estava inserido no farisaísmo, ele seguia muito à risca. Você comentou? Eu só ia falar o seguinte, ele só perdeu o amigo dele lá, o cunhado dele. Só Estevão. Só Estevão. Pois é. Bom, mas então o que acontece? Eu tenho essa história do Paulo, e aí quando ele se converte, começa as dores. Porque o Antigo Testamento é verdade, tem questionamento, só que ele não tem como, gente, pregar o Evangelho sem ter experiência própria. E agora, para ele experienciar esse Evangelho, ele tem um probleminha, ele tem que ressarcir. Qual que é, gente? É que tem coisas que não conseguem conviver junto. É amor e culpa. Vocês perceberam isso no livro? Ele ficava muito envergonhado disso, né? Então, tem um momento, gente, depois que ele passa pelas primeiras decepções, eu peguei exatamente o resumo que o Emmanuel trouxe dos pensamentos do Paulo. O Paulo, depois que ele teve uma conversa com o pai dele e a família, ele já tinha sido rejeitado pelos amigos, pelo pessoal do Sinédrio, aí ele foi rejeitado pelo pai. Então, quando chegou no pai, aí ele desabou. E aí ele começou a rememorar a história. E mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente aos dias da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas e a indiferença de Sadoc e a sua amizade. O que acontece é que quando ele foi convertido, ele ficou cego. E aí ele não sabia o que fazer. E aí ele ficou sozinho, abandonado, numa hospedaria. Para quem não leu a história, vou ter que dar spoiler, né, gente? Tudo bem. Foi mais ou menos assim, ele foi numa caravana com 3 homens. Só que depois que ele teve a queda e ficou cego, esses 3 homens ficaram assim, ai meu Deus do céu, o que a gente faz aqui? A gente veio com um empreendimento e agora ele ficou cego e tal. Ele deve estar ficando maluco, o que a gente faz? Eles acharam que ele tinha ficado cego e louco. E louco, cego e louco. E aí acaba que o próprio Paulo diz para o pessoal assim, pode ir embora, não precisa ficar aqui comigo não, pode ir embora, vocês podem me deixar sozinhos aqui. E ele ficou sozinho, gente. Sozinho nessa pensão aqui, que era a pensão de Judas. E aí começa a reviver o passado. E agora que o Evangelho vai nascer dentro dele, é quando ele vai ter que resgatar todo o passado dele. Bom, aparece então Ananias, e aí então ele começa esse desejo premente de renovação. Só que o próprio Ananias falou para ele, olha, não sei se você vai ser bem-vindo, agora já está rodando aí na cidade, que você ficou doido e tal. Não sei se é interessante você ir no Sinédrio. Ele escutou, gente? Não, mas ele foi lá no Sinédrio. E aí o que aconteceu? Aquilo que Ananias já tinha falado. Ele volta, conversa com Ananias, e aí? Ele tem condição de pregar o Evangelho? Não. Vai lá conversar com Gamaliel. E Gamaliel fala o quê? Olha, melhor você viver primeiro essa história. Não vai pregar antes disso, não. Olha como é que é sensato. E aí então ele vai para o deserto e fica 3 anos na companhia de um casal que foi perseguido por ele, né? Assim, amando dele, né? Porque ele comandava e chefiava, né, a galera, e numa dessas, Áquila e Prisca foram perseguidos, eles fugiram do deserto. Aí, ótimo, né? Todos os dias ele vai ter que escutar Áquila e Prisca estudando o Evangelho, porque Áquila e Prisca tinha esse hábito de todo dia estudar, e aí de vez em quando saía comentários, né?
a respeito dele. E ele escutava com o coraçãozinho doído. E ele contou, gente, para Áquila e Prisca? Não. Ele foi revivendo isso tudo dentro dele. Até que ele recebe a notícia que Gamaliel morreu. E assim que ele ficou sabendo disso, a resistência dele caiu assim por terra. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Ele resolveu então confessar para Áquila e para Prisca que ele era o que perseguiu os cristãos. Mas aí, contrário do que ele esperava, ele foi muito bem acolhido. Esse casal era cristão? Era cristão, que tinha perseguido. Não ele pessoalmente, mas é porque como ele comandava o Sinédrio nas perseguições, a comando dele, inúmeros outros fariseus começaram a perseguir os cristãos. Então, assim, indiretamente, ele era o promovedor dessa confusão toda, porque ele começou essa história de perseguir cristãos. Porque ele era muito, muito, muito ligado ao Antigo Testamento, e aí então ele ficava naquela coisa da pureza doutrinária, né, do que estava escrito na lei, e aí esse pessoal vai acabar com a tradição, os bons costumes, então começou a perseguir. Bom, acabou, gente? Não. Assim que ele se rebelou, foi perdoado, só que ele saiu do deserto? Não, ele não saiu do deserto. Ele então passou a estudar mais ainda com Áquila e Prisca, porque Áquila e Prisca já tinham um desejo de sair e pregar o Evangelho. E ele ficava junto com eles, até que um dia, uns 3 anos depois, olha que delícia, gente, 3 anos depois, ele resolve então começar a jornada dele de retorno. Agora ele já não tem mais Gamaliel e ele então vai atrás dos amigos. Então ele vai atrás de Sadoc. E Sadoc rechaça ele, um amigo que ele tinha do peito. Mas Sadoc, gente, ele ainda estava arraigado ao quê? O Antigo Testamento. Ele olhava para Saulo e falava: você ficou louco, o que é isso? Que história é essa? Você vai se render a um carpinteiro que morreu imolado junto com ladrões? Olha o intelecto da gente não seguindo o coração. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, o livro vai tratar disso, como o intelecto diz algo que vai fora do que o coração deveria seguir. E aí, ok, Sadoc, né, não estava ligado às amizades sinceras, apenas interesse. Agora que você ficou louco, eu não sou seu amigo mais ou menos isso. Então ele rememorou as primeiras reuniões de Damasco, na qual suportara tantos apuros, ironias e sarcasmos. Então ele fez o seguinte: ele mandou para Palmira, ansioso para a existência de... isso aqui a gente já falou. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Então ele vai rememorar as noites que ele teve no deserto. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais puderam esquecer a noiva morta. Lembra, gente, o Evangelho e a culpa dá para existir junto? Coexistir? Eu ficar muito no remorso da culpa? Eu estou colocando a culpa aqui porque isso é da nossa natureza, ficar, né, gente, revivendo a nossa culpa. E aí, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que a seu ver fora a pedra tubular de seu noivado futuroso. Gente, olha que interessante. Ele passou 3 anos no deserto. Nesses 3 anos do deserto, ele estava tentando desenvolver o Evangelho, mas ele conseguiu plenamente? Não, ele não conseguiu, gente. Ele ainda não conseguiu, porque ele ainda estava ligado ao remorso do sacrifício de Estevão. E aí ele tinha esse remorso, mas tinha uma certa raiva do Estevão também, porque ele amava Abigail. Para quem não sabe a história, está contando tudo, tá, gente? Por favor. Estevão era irmão da amada dele. E aí, gente,
E eu acho também a questão de Estevão, Estevão é muito parecido com ele em questão de ideais. Porque Estevão também é um grande conhecedor do Antigo Testamento. Sim. Só que ele foi tocado. Foi tocado, você falou tudo, tocou. Ele foi tocado e o Paulo não, eles tinham a mesma, em termos de Inteligência, eles eram a mesma coisa, tinham a mesma garra, só que Estevão foi muito mais dócil. Ele foi tocado muito mais rápido. E acho que isso doía. Depois que eles conseguiram entender o que Estevão teve com muito mais rapidez que ele. Sim. Ele sofreu demais para entender o que Estevão entendeu assim. Pois é, gente. Mas isso que você está comentando é tão interessante porque o nosso intelecto nem sempre acompanha a emoção. E todos os nossos conflitos é quando não existe uma junção entre o coração e o nosso entendimento. Só para dar um exemplo aqui, tá, gente? Quantos de vocês não se sentiram culpados por alguma coisa, mas não deram o braço a torcer e não pediu desculpa? Uma coisa é que sentiu, mas outra coisa é que sua mente falou. Às vezes você está se sentindo culpado, mas eu não vou dar o braço a torcer porque fulano vai perder o respeito se eu pedir desculpa. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo que acontece isso? Só acontece comigo, né, gente? Olha só o que acontece. A gente quer educar o filho, né? Então eu já peguei essa cena várias vezes. Eu até me questiono como mãe, eu não sei às vezes o que eu faço. Olha que eu dou curso de educação emocional, hein, gente? Aí eu falo assim, olha só, Cristian, olha o que você fez com o seu irmão, não sei o que, não sei o que. Olha, você... pede desculpa. Pede desculpa. Desculpa. Você fala assim, desculpa. Gente, ele tá sentindo realmente que ele, né? Tá sentindo que fez alguma coisa errada? Não, mas ele é obrigado. Então ele pede porque a mãe vai falar mesmo na cabeça dele. Ele quer pedir desculpa? Não. Então isso são as primeiras incoerências entre o intelecto e o emocional. No intelecto ele não acha que ele é culpado. Mas aí a mãe fala o seguinte, você é culpado, você tem que pedir desculpa. Aí ele vai lá, pede desculpa, mas totalmente desconectado. Ok, desculpa. Nunca aconteceu isso com vocês também, é só na minha casa, gente. Eu me sinto tão mal. Só na minha casa acontece isso. Né? E às vezes a gente briga com o nosso companheiro e tal, papapá. Mas aí, tipo assim, eu estou certa. Você consegue armar todos os argumentos intelectivos para você falar que você está certa, mas emocionalmente você se sente em frangalhos. Já aconteceu isso com você? Só comigo. Só comigo, né, gente? Na minha casa. Lá na minha casa acontece isso, né? Eu me sinto mal, às vezes a gente briga, eu tenho razão, a minha mente fala que eu tenho razão, mas meu coraçãozinho fica desse tamanhozinho depois. Eu fico assim, meu Deus. Não acontece isso com vocês não, né, gente? E a raiva que você não dá conta de assumir, né? Exatamente. Então tá vendo esses desencontros entre o intelecto e o coração? Isso vai acontecer direto nesse livro. E tem muito choro, gente. E aí o Paulo chora. Porque ele já consegue ver algumas coisas que as pessoas não conseguem ver. Né? Então aqui nós vamos falar disso, olha só. Acima, pelo que... Próximo. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas, e as vítimas de grandes perseguições acusavam-no, olhando assustados, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança do Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixava a solidão para regressar à vida social. Ou seja, gente, ele estava vivendo um conflito interior gigantesco. É muita dor. E agora eu vou falar para você, para viver o Evangelho, Paulo está demonstrando uma coisa que, infelizmente, eu não sei se já te contaram para vocês, mas, gente, vai ter dor. Quando a gente começa a aceitar os desígnios do alto, tem dor sim. Principalmente quando eu falo, Senhor, seja feita a sua vontade. Gente, dói, porque vou ter que abrir mão. Vou ter ou não vou? Não vai ser mais a minha vontade, vai ser a vontade de quem? Do Pai. Só que a gente faz a vontade do Pai? Não. Qualquer coisinha, a gente já chora e reclama. Eu tenho a impressão que a gente até hoje, assim, né, da minha idade, porque eu sou muito nova, a gente ainda chora, tipo assim, olha. Podia ser tão diferente, né? O cliente podia
né, depois de um ano que eu estou lá com o meu cliente, ligando e tudo mais, eu crio a demanda. Aí o meu cliente fala assim, vou fazer treinamento com você, Kleine, ótimo, vou mandar para a diretoria. Aí tá ótimo. Aí a diretoria falou assim, nossa, legal, esse treinamento vocês olharam aqui do grupo, quem aqui do nosso grupo, né, do nosso clã dá esse treinamento? Não. Pois é, então aqui agradece a Clênia, mas quem vai dar o treinamento é o nosso grupo. Né? São 20 empresas, alguma das 20 empresas deve dar esse treinamento. Tristeza, né, gente? Aí o que a gente faz? Na nossa natureza íntima, a gente aceita que seja feita a vontade do Pai? Sim ou não? Não. A gente chora e se faz de vítima para todos os amigos. Aí você assim, gente, chora. Aí conta para todo mundo que você fez um projeto e tal. Aí, depois de você descrever cada passo do projeto, o pessoal pegou o seu projeto e chamou a concorrência para ver quem dá o preço mais barato. Aí o preço mais barato foi contratado. Aí você fala, poxa, eu gastei horas para fazer esse projeto. Né? A gente está sempre chorando. Porque a gente ainda não tem essa resignação, né, gente? Eu ainda não tenho essa resignação. E aí, vamos lá. O que está acontecendo com Paulo, gente? Ele está no deserto e aí ele tem noites muito angustiosas. Acabou? Não. Depois, o que ele faz? Depois dos anos em Damasco, ele novamente volta para Damasco. Só que quando ele volta para Damasco, já passou 3 anos, ninguém mais reconhece ele. Ele passou 3 anos no sol escaldante, então ele já parece uma seta do deserto, ninguém reconhece ele mais. Ele volta, ele vai na sinagoga, o que ele recebeu? Ele recebeu ameaça de morte, não é isso? E os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançaram epítetos cruéis. Aí, gente, eu vou falar uma coisa, não tem nada pior do que você ser desacreditado. Sim, se você quer se ligar de alguém, você fala, não acredito em você. Pronto. Você acabou com a pessoa. Quando você é desacreditado, ai, não acredito que você está falando isso. Imagina, você vai falar assim, não acredito que eu não esperava isso de você. De você, agora eu não espero mais nada. Porque para você, sabe? É quando você não tem mais habilidade nenhuma, você não tem mérito nenhum, você não... Então, pronto. Qualquer palavra que ele dissesse, você é louco. Ninguém ia escutar. Esse é o problema aqui, ó. Tem que viver o amor. Ninguém ia escutar ele. Ele ainda não está vivendo. Gente, sabe como é que ele saiu dessa história? Frangado. Quebrado. Difícil demais, né? E aí, o que acontece? Ele começou a perseguição, porque quando ele voltou para Damasco, já tinha lá um edital, não sei se é edital que a gente fala, no direito, já requerendo a prisão dele. Um decreto. Decreto, isso, um decreto. Já tinha um decreto, então ele teve que fugir de Damasco como um criminoso. Agora você imagina, o cara tem um orgulho de ser um varão bonito, de Roma, né? Ele era um dos caras que tinha maior nível de cultura para a época. A gente tem que lembrar que ele era cidadão romano, então ele, com certeza ele falava no mínimo 2 línguas. Eu creio que Paulo deveria falar, aliás, ele fala de grego, ele deveria falar aramaico, que o pessoal falava, e o latim. Então ele era poliglota, era um cara muito inteligente. Aí de repente ele está fugindo da cidade, né, como salteador comum. Ele está tranquilo, gente? Não, não está tranquilo não. Ele está doído. Ele está preparado para falar do Evangelho? Não, fica doente demais, né, gente? Dói. E aí, depois ele busca Jerusalém na esperança de fazer ser compreendido. Olha aqui, ele quer que alguém compreenda ele quer colo, gente. Contudo, ele vai amigo que era mais estimado dele, que é o Alexandre. Quando o Alexandre recebe, sabe o que acontece? Alexandre fala que ele é uma vergonha, porque ele fez com que os pais fossem ridicularizados, a mãe dele morreu de desgosto, o pai dele mudou de cidade. E o pior ainda, que ele falou assim, a gente que é amigo seu, já nem fala mais que é amigo, não te defende mais. E aí,
Ele descobriu que esse amigo dele era amigo nas convenções. Então, enquanto ele era poderoso amigo, agora que ele não é nada, tchau, amizade. Então, olha, contudo, Alexandre, cujo espírito culto pretendia encontrar o melhor entendimento, receberam como um visionário mentiroso. Ok. Acabou, gente? Não, acabou não. Extremamente fatigado, bateram a porta da igreja do caminho, mas foram obrigados a recolher-se e a uma hospedaria por força de suspeita dos apóstolos da Galileia. Então, gente, tipo assim, agora eu sou cristão, né? Ele pensou, agora eu sou cristão, então eu vou procurar os meus amigos cristãos, né? Só que ele perseguiu o pessoal da casa do caminho, né, gente? Vocês acham que eles abriram os braços, vão, né, te receber? Não, com muita prudência, eles não receberam Paulo e mandaram Barnabé até a hospedaria dele, mas enquanto isso ele ficou lá sofrendo horrores. Mas depois ele foi recebido na casa do caminho. Só que é o seguinte, a casa do caminho vai deixar ele pregar, gente? Não, sinto muito, meu amor. Você até agora nos... Exatamente, você não tem evangelho dentro de você? O que está faltando nele? A vivência. Por que ele ficou 3 anos no deserto? Mas esses 3 anos, ele ficou trabalhando a culpa dele, por aí. E aprendendo intelectivamente, ele estava aprendendo intelectivamente o quê? O Evangelho. Então ele estava decorando tudo que ele recebeu de Gamaliel, que ele recebeu lá, o Evangelho de Levi, né? De Mateus Levi. Então ele ainda tinha o Evangelho agora na cabeça, mas ainda precisava, a gente, passar por mais. E aí, o que acontece? Foram obrigados a recolher lá, doente e abatido, foram levados à presença de Simão Pedro, que lhe ministrava lições de alta prudência e excessiva bondade. Olha aqui, excessiva bondade, gente. O fato de Pedro ter sido muito bondoso com ele, doía também nele, gente. Os apóstolos de Jesus serem bondosos com ele, porque acho que assim a gente quer apanhar, né? Porque a gente já está se sentindo culpado, não, se ele me bater, eu vou me sentir melhor, né? Porque eu sou cocô de cavalo bandido, aí eu vou pagar minhas... Não vai acontecer nada disso. Pedro foi muito carinhoso com ele, muito mesmo. E aí, mas a exemplo de Gamaliel, aconselharam ele prévio recolhimento, discrição, aprendizado ou ensino. Cara, tipo, ele doido para se libertar da culpa, porque é isso que ele quer, ele precisa pregar, ele precisa trabalhar, mas as pessoas estão deixando ele trabalhar, gente? Primeiro você precisa fazer o quê, gente? Viver o Evangelho. Acabou? Vamos lá. Embate procurava um meio de harmonizar as circunstâncias de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. Ou seja, aqui, ele não era muito bem-vindo na casa do caminho, porque algumas pessoas não gostavam dele mesmo, por causa da morte de Estevão. Então, ok, vou embora para a casa do meu pai, eu vou lá para Tarso. Chegou lá em Tarso, gente, a atitude paterna só lhe agravava as desilusões. O pai aceitou ele? Não. Olha, ele perdeu a noiva, o amigo dele, Gamaliel, morreu, aí de repente os amigos, o Sinédrio, todo mundo deu a cara, e aí por último, o que mais doeu nele foi o próprio pai. O pai dele não aceitou ele de volta. Bom, gente, e aí? Nós vamos ter um momento de resgate. Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que resetar a existência não era volver a atitude do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o que, gente? O esforço interior. Alijar o passado, os mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Compreendi a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloraram copiosas. Gente, eu não sei porquê, porque a primeira vez que eu li eu não observei isso não, mas da agora em diante, assim, depois que ele fez a conversão, ele chorava, gente, ele chorava em todos os momentos. Todas as vezes ele chorava, o cara chorava demais. Por que eu estou falando de chorar? É porque muitas das vezes a gente tem sentimentos muito profundos, mas a gente quer mostrar coisas diferentes do que a gente está sentindo.
E aí eu percebo que o Paulo, ele começa a ser muito sincero. Ele vai demonstrar isso no resto do evangelho todo, essa sinceridade. Ele vai brigar. Quando ele não acredita numa coisa, ele briga, ele discute. Por quê? Porque ele agora não está mais ligado ao convencionalismo do Antigo Testamento. Agora ele quer se afirmar no evangelho, né? Ok. E aí, depois dessa lástima toda, ele tem um encontro em sonhos com Abigail e Estevão. Agora, isso aqui mudou a vida dele. O dia que ele teve esse sonho com Abigail e Estevão, esse dia foi, assim, o ponto decisivo para mudar tudo. Ele viu Estevão e Abigail como seres transcendidos. E ele não conseguia falar absolutamente nada. Quando ele conseguiu pensar em articular perguntas, Abigail respondia para ele. Então, uma das perguntas que ele fez é o quê? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Compreensão perfeita dos desígnios de Deus, de Jesus Cristo. O que ela falou? Ama. Simples assim, gente. Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Gente, vamos lembrar que o ensinamento de Jesus, ele denota muito esforço. Jesus morreu na cruz, morreu. E aí ele, tipo assim, eu vou ser discípulo de Jesus, ele já sabe que também vai enfrentar, vai ou não vai enfrentar pancada. Como é que eu alcanço essa expressão de esforço? O que ela fala, gente? Trabalha. Simples, trabalhar, não é isso? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Sabe essas 3 palavrinhas aqui? Elas vão marcar fundo, mas ainda tem mais. Concordava em que se fazia dispensava amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe a mão com mais ternura, a indicar a despedida e sentou docemente. Perdoa. Então nós falamos dessas 3 palavrinhas mágicas e o final, para fechar com chave de ouro, é o perdão. Então, para ele alcançar esse evangelho, ele vai ter que fazer essas 3 coisas. Essas 4 coisas. Principalmente no que tange ao perdão. Porque ele está remoído por causa de culpa. Só que ele tem que perdoar quem primeiro? Ele. Pois é, ele tem que se perdoar. Só que eu acho que ele só iria conseguir se perdoar trabalhando. Só que ele queria já colocar todo o conhecimento dele a favor de Jesus, mas esse conhecimento aqui não basta. E aí? Renovação. A fim de consolidar as novas posições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mister de Tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentava como intelectual de valor e era aplaudido atleta. Dentro em pouco era conhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. Assim, durante quanto tempo, gente? 3 anos. O solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. 3 anos no deserto, remoendo as próprias dores. Consegue entender que ele ficou remoendo as próprias dores? Depois, ele vai mais 3 anos, só que dessa vez fazendo o que a Abigail disse, trabalhando, né, exemplificando ali, ó, ela vai dizer isso, né, trabalhando, vivendo esse amor. Deixa eu ver se eu coloquei isso, aqui, sim, aqui, ó. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração, levantava-se todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos. Trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. E se alguém dele se compadecia, e se outros o apelidavam, né, de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer
a incompreensão alheia com perdão sincero, refletindo às vezes, muitas que também ele ofenderam o outro por ignorância. Agora mudou, gente? Olha só a diferença dos 3 primeiros anos para esses 3 agora. Agora é diferente. Agora é para valer. Agora você está realmente sendo preparado do Evangelho. Depois de 3 anos, tem uma igreja em Antioquia que precisava de um orador, de pessoas mais eloquentes. E Pedro lembrou de Saulo, chamou Saulo. Só tem um probleminha, gente. Quando ele retornou, de repente, todo o brilhantismo dele apagou. Vocês perceberam isso no livro? Não percebeu? Só eu percebi, gente. Eu tenho certeza. Ele não conseguia, gente, articular as ideias. Barnabé ficou encucado, porque, tipo assim, ele era conhecido na época como um dos maiores oradores que o Sinédrio tiveram até então, e de repente ele não conseguia concatenar ideias simples. Então, ele vai ter que ficar nos bastidores. E foi assim que aconteceu. Ele ficou nos bastidores e quem dava as explanações era o Barnabé e o outro, eu não lembro o nome agora. Bom, quando é que a eloquência voltou? Só quando Barnabé não conseguiu. Eles estavam para fundar uma nova igreja e de repente o Barnabé não estava conseguindo. Aliás, o que aconteceu? Agora lembrei. Barnabé estava meio doente, estava cansado, e aí então ele já não tinha muitas forças e falou assim: puxa vida, nós temos uma plateia pequenininha aqui, aí eu vou deixar, tipo, dozinha, né? Vou deixar o Paulo falar. O Paulo, fala aí no meu lugar. Só que quando o Paulo subiu no púlpito para falar, de repente volta todo o vigor de novo. Mas aí volta tudo porque ele já viveu, gente, e ele já superou a culpa. Ele já viveu isso. Meu tempo acabou? Cadê? Agora que eu queria fechar. Só que ele crê, mas já tinha acontecido o fato essencial da reforma íntima. Já. Aí eu vou falar que daí em diante, ele sofreu horror, sofreu, só que agora, gente, a resistência dele é tão alta que ele apanha, ele é jogado na cadeia e ele não reclama nada, ele agradece tudo, aí tá tudo de bem, tá tudo alinhado dentro dele. Então não adianta alguém tentar tirar ele do prumo, que não tira, gente. Ele não sai mais do prumo, porque ele já está vivendo o Evangelho plenamente. Então daí em diante ele vai levar muita pancada, mas é muita mesmo, não é pouca não, é muita pancada. Quem lê o livro fala: nossa, meu Deus, vai dar torcer que sai sangue, né? Porque é muita pancada. Mas o que eu queria dizer é que esse momento que a gente fala de renúncia, de resignação, ele passa, porque daí a pouco ele passa a viver dentro de Cristo. Então ele e Cristo são um. Se a gente for ver as leituras, você vai ver que quando ele está exortando as pessoas, ele está tão conectado que as coisas podem acontecer externamente, que ele está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Então, por que eu estou comentando isso tudo? Nós vamos ter que passar pelo mesmo percurso. Queria dizer para vocês que é mais ou menos isso. É claro que nós não somos cristãos, ninguém vai, né, nos dar chicotada e tudo mais, mas intimamente, na nossa vida, a gente, né, uma pessoa olha torta, a gente já fica afetado, não é, gente? Olhou torto, fica afetado. Você imagina que ele foi considerar tudo e ele não ficava afetado. Então, assim, nós estamos falando das nossas pequenas renúncias do dia a dia, das pequenas coisas que a gente tem que fazer. Porque nós não vamos nos comparar a Paulo, mas esse caminho que Paulo seguiu é o que a gente vai seguir. Então a gente precisa estar plenamente alinhado. E por isso eu vou falar lá da dica de Abigail, o trabalho. Gente, vou dar um exemplo para vocês muito interessante. O Paulo, ele era um tecelão. E ele começava de manhã e ficava até horas do dia tecendo. Por que era exatamente essa profissão? Ele não era escriba, porque escriba era mais chique, né, gente? Ele reescrevia um livro sagrado, devia ganhar mais dinheiro do que ele ser um tecelão. Mas quando uma pessoa faz um trabalho
onde ela tem que colocar todo o seu ser ali, porque para fazer, quem faz tricô, crochê, né, tem uma ideia do que é ser um tecelão. Você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Então, sem perceber, ele, quando estava trabalhando, gente, ele estava reforçando a mente dele no quê? No foco. O dia inteiro tecendo. Ele estava quase o dia inteiro meditando. Porque aí, só para finalizar, né, senão eu fico aqui até amanhã, eu vou falar aqui de meditação, porque muita gente acha que meditação é ficar paradinho, né? E aí outro dia eu assisti uma palestra do Haroldo Dias Dutra, que ele vai falar que Osho diz que meditação você tem que fazer, você vai fazer sempre quando você tiver isso aqui, ó. Atenção, presença e última coisa, eu não lembro, mas eu vou colocar aqui, que é, ele não fala foco, mas ele fala que é toda a sua cognição voltada para aquilo. Então, toda a sua mente, né, voltada para isso. Cognição. Pode o fato de se ele voltasse a exercer outra atividade intelectiva, como ele ainda não tinha internalizado o evangelho todo, ele corria o risco de voltar a ficar como Exatamente. Exatamente. O Antigo Testamento ele ia reforçar a parte intelectiva sem isso aqui, ó, atenção, presença e cognição. O que era isso? O Haroldo Dias, para quem não sabe quem é o Haroldo, tá, gente? É um palestrante espírita, que ele é um estudioso, ele aprendeu, né, grego aí para, vamos dizer assim, destrinchar o Antigo Testamento na sua origem, né, que era escrito em grego. E ele faz muitos estudos muito legais e ele veio falar de meditação. E aí ele fala o seguinte, que Osho, que é um outro estudioso de outra religião, ele fala que meditação, para você meditar, basta que você tenha esses 3 elementos juntos. Isso quer dizer que quando a gente vai arrumar a cozinha, a gente pode meditar. Sabe como? Você vai estar plenamente presente em consciência ali. Você não vai estar com o seu pensamento dividido. O que é presença? Ele deu um exemplo. Às vezes a gente vai dirigir, quem dirige sabe como é que é isso, né? Você vai dirigir, você está aí conversando, de repente você vai para o seu trabalho, era para você ir para um lugar, mas você vai no piloto automático. Você estava presente? Não. A gente não está presente. E quantas vezes a gente está no local, a gente está numa festa, a festa toda acontecendo, você está lá no celular. Você está presente? Não, seu pensamento é em outro lugar. Então ele fala de presença, que é esse item aqui. Atenção é quando eu pego todo o meu ser e volto o meu foco, seria talvez aí foco, a palavra, atenção, para aquilo que eu estou fazendo. Então se eu estou arrumando cozinha, eu estou ali lavando o prato, sentindo a água, sentindo a espuma, sentindo plenamente aquilo que eu estou fazendo. Aí é o nível do sentir. E aí a cognição, ou seja, o meu pensamento não vai voar para outro lugar. A minha cognição vai estar toda voltada para aquela atividade. Aí eu falei, gente, que maravilha! A gente pode meditar o dia inteiro? Pode ou não pode? Sim. Pode. E o que acontecia com o nosso nobre tecelão? Ele passava quase o dia inteiro em meditação, gente. Por quê? Porque ele fazia questão, e se vocês vão ler no livro, ele fazia questão de aonde ele fosse, ele não gerar custo para ninguém, e ele trabalhava. Ele dava o exemplo do trabalho. Então o trabalho é uma coisa muito relevante, porque o nosso desejo, que eu vou falar para vocês, tá? É ganhar na loto e não fazer nada. Só que para a sua evolução, vou te dizer que isso é péssimo para você, tá? Não deseje ganhar na loto e ganhar dinheiro, porque a facilidade só vai te atrapalhar. Só vai estar te atrapalhando. E aí, pegando as palavras da Abigail, lembra quais eram as 4 palavrinhas? Amar, ama, trabalha, espera, perdoa. Olha que lindo, gente. Eu acho que se a gente fizer isso todos os dias, um pouco, que ninguém vai para o deserto aqui, eu sei que ninguém vai para o mesmo deserto, ninguém vai virar tecelão também, mas olha como que é interessante para a evolução das pessoas essas atividades simples, essas atividades que o mundo não considera, mas que fazem com que a pessoa fique totalmente
voltada, o pensamento vai reforçando a sua força de vontade, porque o nosso pensamento viaja muito, né, gente? Viaja para lá, viaja para cá. Vou entregar a palavra, né? Senão eu fico aqui da manhã, né? Aqui. A Tônia baixou. Nós vamos te agradecer. Pois é, gente. Vamos ver se agora dá. Agora sim. Pois é, muito obrigada. Ela foi feliz na colocação, né, gente? Sim. A gente viu o Paulo duas vezes, recentemente, mas com esse olhar, né? Sentir a dor do Paulo igual nós sentimos agora, não é? A gente trouxe o Paulo para o coração e sentiu o Paulo agora, né? Nós todos. Nós vamos para casa aí com o Paulo, com o meio Paulo que nós temos, né? Ou muito Paulo que nós temos. Mas ele caminhou mais e a gente precisa de fazer o nosso caminho ainda. Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi uma alegria ter você com a gente na noite de hoje. Trouxe uma reflexão muito boa, muito importante. E nós vamos para os nossos lares para a gente meditar e buscar o nosso deserto íntimo, né? Essa solidão, nos dar o nosso testemunho e começar uma nova alavancada na nossa vida. Um momento muito importante. Bom, nós vamos então já caminhar para o encerramento e nós vamos ter passe, viu? Quem estiver precisando, já depois da oração permanece, a gente... Vou convidar ainda todos os médios que estão, né, das outras reuniões, para nos ajudar.